Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto Reflexão. Use os próximos minutos para aprender algo novo, para se conhecer melhor e para enxergar o que tem te afligido e te impedido de caminhar, para que ao sair dessa reflexão você se sinta um pouco melhor do que quando você clicou nela. Saiba que não existe situação irreversível e que se você está vivo neste momento é porque você ainda tem algo a aprender, tem algo para viver e quem sabe, depois de muita sabedoria adquirida, você não se torne alguém que pode até ensinar a outros. Você já sentiu uma vontade enorme de realizar as coisas, uma energia repentina que te induz a executar tudo aquilo que você tem em mente e de perseguir as suas metas? Porém, quando você estava prestes a seguir esse impulso, algo te paralisou. E como se você recebesse um banho de água fria, você simplesmente perdeu a vontade de fazer tudo repentinamente. A ansiedade faz isso com a gente. Ela nos deixa desnorteados, sem saber por onde começar. E faz com que percamos a energia antes mesmo de realizarmos algo. Por isso é importante identificarmos de onde vem a nossa ansiedade, para que possamos começar a tratá-la da maneira certa. Pois nada é mais frustrante do que termos vontade de vivermos, de realizarmos as coisas, alcançarmos as nossas metas, mas simplesmente não conseguirmos. Então, por isso, hoje eu vou te dar dicas para que você consiga superar a ansiedade nessa semana e conseguir superar qualquer desafio que surgir no seu caminho. A primeira dica para você viver menos ansioso é: enxergue os problemas pelo tamanho real que eles têm. A verdade sobre a ansiedade é que ela é causada pela antecipação do futuro, ou seja, pela preocupação excessiva sobre coisas que nós nem sabemos ao certo quando ou se vão realmente acontecer. Só que a ansiedade também pode ser causada pela visão distorcida de uma situação. Por exemplo, quando estamos diante de uma situação de crise financeira, muitas vezes, antes de qualquer coisa, nós nos desesperamos e começamos a ficar angustiados antes de entendermos de fato o que está acontecendo com nossas finanças. O certo seria nós pegarmos um papel ou até usar o nosso celular e irmos anotando todos os gastos do mês e ver o que foi gasto e o que ainda vai ser gasto e enxergarmos assim, dessa forma, o verdadeiro tamanho do problema. Veja bem, não significa que, ao ver suas finanças, você vai perceber que está livre da crise. Porém, talvez, depois de fazer as contas, você vai perceber que o problema é grande, mas não é impossível de ser resolvido. A pior coisa para alguém que luta com a ansiedade é a desproporcionalidade em relação aos problemas que se apresentam em sua vida. Se você enxerga as coisas com um tamanho maior do que elas de fato têm, além de você não conseguir encarar o verdadeiro problema, você vai ficar mais ansioso. E pior, vai sofrer de forma desproporcional, vai sofrer mais do que o necessário. Até o nosso sofrimento tem que ser racional, e muitas vezes enxergamos alguns problemas por uma ótica muito irreal e pessimista, sendo que a maioria dos problemas da vida são ruins, mas não são impossíveis. Eles têm soluções, mesmo que essas soluções sejam a longo prazo. Outra dica para você que tem ansiedade é: use a sua energia para se conectar com o presente e não para prever o futuro. Ninguém sabe a respeito do dia de amanhã.
E mesmo que você se programe, mesmo que você escreva um roteiro, que cuide até dos mínimos detalhes para que o dia saia exatamente como você quer, sempre, eu quero repetir, sempre surgem imprevistos. Então, é mais válido você gastar sua energia mental e física aproveitando ao máximo o momento que você está vivendo agora. Estamos acostumados a comprar um sapato pensando no próximo sapato que vamos comprar. A fazer uma viagem pensando na próxima cidade que vamos visitar. Vamos a uma festa de aniversário pensando no próximo evento social que seremos convidados. Enfim, vivemos a vida pelo que está por vir e não pelo que já é, pelo que está bem na nossa frente. A forma mais rápida de perdermos o prazer na vida é continuarmos a viver o momento presente, focados apenas no momento futuro. Quando se pegar pensando naquilo que ainda não viveu, e eu não digo quando estiver sonhando ou imaginando o futuro, porque isso é inevitável e é saudável que façamos metas, que tenhamos objetivos. Porém, quando você perceber que está valorizando mais algo que não existe ainda, um tempo que ainda não chegou, mais do que você está valorizando o presente, pare, respire e faça um exercício rápido, onde você identifica 3 coisas que estão presentes na sua vida agora, coisas pelas quais você é grato e feliz. Pense nisso e deixe que essa sensação de preenchimento e conexão com o momento atual invada a sua mente e te deixe menos ansioso em relação ao futuro. E a minha última dica é: veja o que pode ser feito. E se não há nada mais a ser feito, deixe o problema ir. A coisa mais difícil para alguém que tem ansiedade é abrir mão da resolução de algo que a incomoda. Pois quando alguma coisa está tirando o nosso sono, queremos resolver o quanto antes e não descansamos até termos dado conta de tudo. Porém, obviamente, nós não damos conta de todas as coisas. E quando isso acontece, nós perdemos completamente a cabeça. Durante essa semana, faça o seguinte exercício mental, que consiste em 3 etapas. Primeira, identifique o problema e tente enxergar o verdadeiro tamanho dele. Segunda coisa, veja se há algo que possa ser feito em relação a esse problema e faça. E a terceira coisa, uma vez que você já fez o que podia ser feito, mas talvez percebeu que não adiantou muita coisa, pois talvez a resolução total do problema não esteja ao seu alcance, deixe ele ir e abra mão do direito de achar que você vai conseguir resolver tudo. Você é um só. E tudo bem, por isso que existem os outros, pois quem está do seu lado também é um só. Mas juntos vocês já não estão mais sozinhos. Você não precisa dar conta de tudo. E você não precisa nem agir como se conseguisse dar conta de tudo. Você fez tudo o que podia em relação a algo, mas ainda não foi suficiente? Isso não diz respeito a você. E não significa que você não é suficiente. Significa que o problema é mais complexo e talvez não possa ser resolvido por uma pessoa só. Ou que é maior do que uma pessoa só possa dar conta sozinha. Abra mão dessa necessidade de ser o centro das atenções e o solucionador de todos os problemas que te cercam, pois alguns deles nem são sobre você diretamente. Não viva abraçado com os problemas. Se apegue apenas ao presente, apenas às pessoas que te cercam nesse momento, às tarefas que você tem que executar agora e aos momentos incríveis que estão acontecendo bem diante dos seus olhos. E dessa forma, você vai conseguir viver
com menos ansiedade. Não viva no passado. Você tem ido bem e tem conseguido se superar cada dia mais, deixando tudo aquilo que te prende para trás e experimentando um crescimento pessoal progressivo. Mas por que algumas coisas do passado ainda mexem tanto com você? E como fazer com que o passado não interfira tanto no nosso presente? A parte mais difícil de deixar o passado para trás nem é o ato de fazer isso em si, pois com o passar do tempo, todos nós vamos mudando, vamos amadurecendo e nós mesmos vamos reconhecendo que algumas coisas já não dizem respeito à nossa personalidade e ao nosso caráter. Porém, tudo isso muda quando paramos para pensar nas pessoas que nos conheceram lá no passado, pois elas ainda guardam uma versão de nós que buscamos diariamente mudar e nos distanciar dela. É muito frustrante quando estamos vivendo a nossa vida, seguindo o nosso caminho e experimentando uma evolução pessoal. Aí, de repente, surge alguém do nada e nos lembra do nosso passado, dos nossos erros e de coisas que nós costumávamos dizer ou fazer antes. Em momentos assim, nos sentimos como verdadeiras fraudes, como mentirosos, pois é como se estivéssemos apenas fingindo que mudamos, quando na realidade não estamos. O fato é que a pessoa que esse alguém acusa pelos erros do passado, ela já não existe mais. Pois você não vive mais no passado. Você vive o aqui e o agora, o presente, com as suas mudanças, com o seu crescimento, com a sua evolução e a sua maturidade. Pessoas do passado podem tentar fazer você acreditar que não mudou, mas você não pode considerar a opinião de uma pessoa que já não te conhece mais, porque você mudou de fato. Talvez, se o seu eu do passado pudesse te ver agora, nem ele mesmo te reconheceria, de tantas coisas que foram mudando e se aperfeiçoando em você. Volta e meia, alguém do seu passado virá e tentará fazer você voltar para aquele lugar. E o que você pode fazer é pedir perdão, caso você tenha magoado essa pessoa no passado e não tenha tido a chance de ter feito isso até então, e simplesmente seguir o seu caminho. Se essa pessoa estiver disposta a conhecer o seu novo eu, ótimo. Mas se não, está tudo bem também. Essa pessoa também já cometeu muitos erros, magoou muitas pessoas e está em uma mudança diária, assim como você. Não deixe ninguém apontar erros dos quais você já se arrependeu, e nem apontar atitudes e falas passadas que você já não tem mais. Se retrate, se for o caso, mas se não for, apenas siga em frente e celebre de uma forma interna a sua mudança ao longo desses anos e o seu crescimento pessoal, e continue buscando uma mudança e uma melhoria diária. Siga em frente. Você se encontra hoje paralisado, sem forças para continuar e sem estrutura para encerrar algo que já deveria ter sido encerrado? Hoje eu quero te dar dicas sobre como seguir em frente e não permanecer mais paralisado. Eu peço que você comente aqui o seguinte: eu vou seguir em frente, se você estiver disposto a continuar a caminhar. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o canal Minuto Reflexão. É muito difícil superar algumas coisas, pois é como se estivéssemos indo por um caminho
e algo nos fizesse parar. E às vezes, até mesmo nos fazem dar alguns passos para trás. O término de um relacionamento, uma discussão com algum amigo ou amiga queridos, a demissão de um emprego, uma discussão com alguém que amamos. Enfim, são muitas situações que podem nos paralisar. Como é difícil seguir em frente, às vezes, não é verdade? Mas seguir em frente é necessário. Mesmo que doa, mesmo que seja quase impossível no início, precisamos nos desprender de coisas que já acabaram, de coisas que nunca nos fizeram bem. E não existe ninguém que possa fazer isso por nós. Teremos que ser fortes e decididos se quisermos seguir adiante. Mas a força que precisamos não é simplesmente para aguentarmos a despedida em si, mas sim para nos mantermos de pé nos dias seguintes. A parte mais difícil de finalizar um ciclo não é necessariamente o fim dele, mas sim a sensação que isso vai causar nos próximos dias, nas próximas semanas ou até nos próximos anos. Mas entenda uma coisa, não existe problema algum em se sentir triste pelo fim de algo. Só não podemos nos agarrar a esse sentimento e viver somente em função disso. Se for necessário finalizar o mesmo ciclo e ter que superar algo pela milésima vez, não pense duas vezes. Faça, repita quantas vezes forem necessárias. Algumas coisas são mais difíceis de superar do que as outras. E isso não te torna menos forte ou menos capaz de se reerguer. Só te torna mais humano, mais verdadeiro. E mesmo sem perceber, todas essas vezes em que você finaliza um ciclo e continua de pé, você se levanta mais forte, mais preparado e caminha cada vez mais para longe de tudo isso que tem te impedido. Siga em frente, mesmo que doa, mesmo em meio às lágrimas, mesmo sem forças. Não fique mais paralisado. É tempo de prosseguir. Conviver com alguém que sempre comete os mesmos erros, pede perdão, mas logo em seguida volta a cometer o mesmo erro, é muito desgastante. Mas ainda mais desgastante é ser esse tipo de pessoa. Muitas vezes nós olhamos para o nosso próprio reflexo no espelho e pensamos: você cometeu esse erro de novo? Eu não costumo dizer que tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, pois às vezes, de fato, algumas coisas só acontecem, por exemplo, quando você acorda atrasado e perde o ônibus para ir para o trabalho e tem que chegar atrasado. Veja só, não há propósito nisso. Foi apenas uma infeliz situação. Mas tem muitas coisas que acontecem em nossa vida que realmente têm um propósito. Seja de nos fazer crescer, seja de nos fazer melhorar, ou até mesmo nos ensinar uma lição. E hoje eu quero falar sobre como os nossos erros podem ser nossos maiores professores e podem nos ajudar a avançarmos em nossa jornada. Se a vida fosse uma cidade, eu e você seríamos como construções. Porém, seríamos construções inacabadas, que nunca teriam fim. Seríamos como um prédio que, ao ser reformado em determinado aspecto, precisa ser consertado em outro. Quando o chão é consertado, a parede dá uma infiltração. Quando a parede recebe um reparo, o telhado começa a cair. E assim por diante. Somos uma obra sem fim. Estamos sempre em mudança. E sempre precisamos de alguns reparos. Às vezes acontecem coisas na vida que vêm e nos derrubam. Demolem a nossa construção. E assim temos que nos refazer e nos reconstruir novamente.
Porém, tem vezes que nós afirmamos o seguinte: eu sou assim e ponto final. E vamos levando a vida dessa forma travada, sem nos darmos conta de todos os reparos que precisam ser feitos em nós. Mas da mesma forma que nenhuma construção foi feita pensando em ter goteiras propositalmente, ou feita para ter janelas emperradas que não abrem, eu e você também não existimos para aceitar todos os nossos defeitos e abraçar os nossos erros como se fossem parte de quem nós somos. Você acorda todos os dias com ideias na sua cabeça, com expectativas e vontades, mas ao longo do dia tudo vai mudando e em poucos minutos aquilo que você pensou que seria acontece de uma forma totalmente diferente. E é interessante perceber como as coisas acontecem. Por exemplo, quando você pensa que o dia no seu trabalho será o pior de todos e que você vai se estressar muito, acontece completamente o oposto. E vice-versa. Tem aqueles dias que você sai de casa cheio de motivação, mas quando chega no seu ambiente de trabalho, você se depara com situações que surgem como um banho de água fria em seu ânimo e na sua disposição. Ou seja, uma das únicas certezas que nós temos são as mudanças constantes que acontecem na vida. E exatamente por isso, nós não podemos permitir que os nossos erros nos definam. E ao contrário, podemos e devemos aprender com eles. E podemos viver uma mudança a partir disso. O dia todo, do momento em que você acorda até o momento em que você dorme, você está passando por mudanças. Então, é correto você tentar tirar uma lição de cada situação, até mesmo daquelas que você pensa que não podem te ensinar nada. O problema não é cometer erros. O problema é não refletir sobre os erros cometidos e tentar tirar deles algo que te mude para melhor. Como eu disse antes, passamos por mudança o tempo todo, mas essas mudanças podem ser boas ou ruins, dependendo da maneira como você encara os seus erros. É difícil assumir quando nós estamos errados, quando agimos de uma forma ruim com alguém, ou quando dizemos algo que sabíamos que ia machucar a outra pessoa. O que acontece é que, por medo de admitir um erro, a maioria das pessoas vivem como se não tivessem errado e dizem que esse é o jeito delas mesmo e que elas são assim e ponto final. Esse tipo de mentalidade e esse tipo de discurso te coloca num lugar muito ruim, onde todos saem prejudicados. As pessoas que te cercam, pois você vai continuar a machucá-las com seus erros, e a você mesmo, pois os seus erros te impedem de você se tornar a sua melhor versão. Dar passos para trás, olhar para dentro de si e assumir que você precisa de mudança não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de maturidade e um sinal de crescimento interno. Esteja aberto para tudo aquilo que te confronta, para tudo aquilo que você ouve e imediatamente sente um incômodo, pois você sabe que aquilo diz respeito a algo em que você precisa mudar. Pare de fugir daquilo que te provoca incômodo e, pelo contrário, use isso a seu favor. Use esse sentimento de necessidade de mudança e mude. Mude de atitude, de hábitos, mude o seu jeito de falar, se for preciso, mude o seu olhar. A mudança que você tanto evita, pela preguiça de sair da zona de conforto, vai te levar mais longe do que o hábito de viver a vida sem refletir sobre suas próprias atitudes e não buscar por uma mudança. Não adie mais as mudanças que você sabe que precisa viver em sua vida.
E mesmo que elas gerem um incômodo inicial e que elas exijam muito de você no começo, acredite, é melhor mudar e começar a viver uma nova vida do que continuar o mesmo e sentir que sua vida não progride e não melhora. Se você ouviu até aqui essa mensagem, comente o seguinte: eu vou viver uma mudança. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.